Meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês. Nessa nossa árdua caminhada, chegamos aí ao volume 5 do Plano de Ensino Tutorado, disponibilizado para vocês pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Vamos começar agora uma nova etapa, vencemos gradativamente, passo a passo, todas as dificuldades e juntos conseguimos ir cada vez mais longe. A temática da aula de hoje, galera, é a segunda revolução industrial e o imperialismo. São coisas que vão estar acontecendo na mesma época, são coisas interligadas e que vão facilitar o nosso entendimento. Só que antes de começar a falar sobre isso, quero que você olhe aqui para cima e entenda, galera, a importância do nosso trabalho para quem já conhece o programa, o modelo Escola Online. Para quem não conhece, vem comigo, galera. O projeto Escola Online, onde eu faço parte, e vários outros professores, é um projeto onde você vai encontrar em várias mídias sociais, como Instagram, que realmente hoje está ficando muito funcional para você que nos acompanha, quem se inscreveu, vai receber toda a notificação sobre o cronograma das aulas do PET. Você tem o Twitter, você tem o Facebook e, claro, aqui no YouTube, onde a gente está fazendo um trabalho e que sem vocês a gente não chegaria onde a gente está hoje. Perfeito? Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, se possível dá um like, para a gente então fazer cada vez mais um trabalho eficaz para vocês. E antes de eu começar a falar sobre a segunda revolução industrial e sobre o imperialismo, vamos fazer o quê? Roda a nossa vinheta! Vamos lá! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar sobre a questão da segunda revolução industrial e o imperialismo. Vamos lá, galera? Bom, nós temos aqui, galera, um texto falando sobre a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, caracterizada por uma industrialização acelerada, favorecida pela pesquisa e pela descoberta de novas tecnologias na indústria, no transporte e na comunicação, como o aço, o gerador, a lâmpada elétrica, o barco a vapor, o petróleo, o motor explosão, o telégrafo e o telefone. Vejam, galera, eu estou me referindo aqui, vejam só, a segunda metade do século XIX, quando a gente passa daquela experiência inicial de primeira revolução industrial e começamos a uma etapa de maior organização, onde você tem aqui, galera, vejam, o surgimento das multinacionais. Então, quem começou lá no início, né, com a primeira revolução industrial, que nasce na Inglaterra, com aquelas indústrias que surgem quase no fundo de quintal, começa a entender agora o surgimento dos conglomerados econômicos. Lembra dos trustes, das holdings, dos cartéis? Bom, consequentemente, as empresas aumentaram sua produtividade, óbvio, porque são grandes empresas querendo produzir cada vez mais. E quanto mais eu produzo, maior são os meus lucros. E tiveram a necessidade de aumentar os mercados consumidores, já que a segunda revolução industrial ampliou a concentração de capitais. Então vejam, galera, grandes empresas almejam aumentar o seu mercado consumidor. As empresas passaram a monopolizar a produção e a distribuição em seus países e ampliar a multiplicação do capital na África, na Ásia, na América e na Oceania, com o imperialismo. Lembrando, galera, que no século XIX já fala em Oceania. A Oceania que é vista como um novíssimo mundo, porque a América é o novo mundo. E no século XVIII para o século XIX, em especial no século XIX, África e Ásia, galera, se tornam os novos alvos da Europa. Principalmente porque a América está se livrando do domínio europeu. Lembra o movimento de independência da América portuguesa, no caso o Brasil, e da América espanhola? E aí você tem a emancipação e o europeu começa a mudar o seu foco. Sai a América, eu começo agora a explorar África e Ásia. Para vocês então entenderem, nós temos aqui o barco a vapor, temos também a questão da invenção do telégrafo, que facilitou demais a comunicação, e o nosso querido telefone. Perfeito? Então são inventos que chegam para facilitar, para dinamizar a questão do transporte e da comunicação, como nos foi colocado no texto. Beleza? Bom, vamos lá. Os governos dos países industrializados, principalmente Europa, passaram a disputar
o domínio das regiões da África e da Ásia, ou seja, alvos do imperialismo, com o objetivo de conquistar novos mercados consumidores, como a gente falou agora atrás, para os seus produtos, além de matéria-prima, beleza? Porque eu quero realmente o que, galera? Conseguir matéria-prima para alimentar a minha empresa, da exploração de mão de obra, tá? Vejam aí que na verdade houve agora, essa vez não fui eu, uma falhazinha rápida sobre o português, e de investimento do seu capital. Então, galera, é só você pensar o que uma grande empresa vem buscar num país como o nosso. Quando você pega, por exemplo, a Fiat em Betim, a Mercedes em Juiz de Fora, o que eles vêm buscar? Isenção fiscal, mão de obra qualificada e barata, às vezes matéria-prima. Hoje se fala muito em leis ambientais mais flexíveis, porque a Europa é muito rígida, e no Brasil às vezes a gente vê que tudo pode. Beleza? Bom, então nós temos aí o seguinte, galera, quando a gente fala sobre a busca pela África e pela Ásia. A segunda revolução industrial levou os países que já possuíam a industrialização, como Inglaterra, França, Bélgica, a gente vai ver aqui a presença dos Estados Unidos, mas vamos deixar os Estados Unidos de lado. Vamos pegar na Europa, o surgimento da unificação italiana e alemã. Então é uma briga de cachorro grande. Então você realmente leva esses países a ocupar e dominar novas áreas, o que poderiam levar esses países a uma guerra. Tanto é que, por causa do imperialismo, a gente vai entender o conceito de Primeira Guerra Mundial. Devido a isso, eles se reuniram na Conferência de Berlim. Então, olha só, galera, no ano de 1885, vai acontecer na cidade de Berlim, presidida pelo então líder da unificação alemã, Otto von Bismarck, uma reunião onde os europeus literalmente, galera, decidiram dividir a África. Para quem já viu, na verdade, galera, olha só, para quem já viu o mapinha da África, você percebe que o mapa do continente africano parece ter sido dividido à régua. E aí é uma grande covardia, porque não é uma divisão do africano para o africano. O europeu, como você vê na charge aí da Conferência de Berlim, fala, vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero onde passa um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então repara que a divisão não é do africano. O europeu chega, divide e coloca às vezes tribos rivais dentro de um mesmo território, separa famílias. Quem já viu aí, por exemplo, galera, Hotel Ruanda, Tiros em Ruanda, Diamante de Sangue, Lágrimas do Sol, Jardineiro Fiel, Último Rei da Escócia, Redenção, são vários filmes que contam como a África sofre. O próprio Tarzan, quando ele começa a falar sobre a Conferência de Berlim, e isso, de certa forma, gerou um mal-estar muito grande, porque você divide a África sem considerar a existência de pessoas, você só considera as riquezas naturais, fazendo com que nós tenhamos hoje muitos problemas estruturais na África. Beleza? Então vamos lá, galera. Bom, a nova relação industrial alterou as áreas dominadas, pois interferiu na produção, no consumo, e na economia e na cultura dos povos colonizados, porque o europeu chega na África e na Ásia impondo a sua cultura, que eram os valorizados. Vejam que até hoje, quando a gente se refere à Ásia, a gente fala, olha, o europeu fala muito disso, Ásia, o continente amarelo, África, o continente negro. Tanto é que quando você fala em África, até hoje, galera, graças a Deus que vocês que me assistem, não tem esse problema. Mas tem muito aluno que acha que a África é uma coisa só, que é tudo igual, e a gente sabe que não é. A África, que se não me engano, já está com 56 países, então mostra muito essa ideia de que o que aconteceu. Então olha só, galera, você desvaloriza a cultura, além de reunirem o mesmo país, povos com culturas diferentes e separarem os de cultura semelhante, o que gerou sérios problemas para a África, como fome, miséria, a rivalidade e os conflitos que perduraram até os dias atuais. Então quando você vê muitas brigas, muitas guerras civis na África, aquele filme Falcão Negro em Perigo, ele mostra a questão da Somália, você percebe muito disso. Quem já viu também O Senhor das Armas, entendam que existe muita disputa, e é uma sequela do que aconteceu na época do imperialismo, que o europeu domina a África e a Ásia para atender às demandas da segunda revolução industrial. Perfeito, galera? Para legitimar as ações imperialistas, os países colonizadores adotaram posturas equivocadas, racistas e etnocêntricas, sendo esses países considerados superiores, ou seja, eu boto branco como superior, por serem de raça branca, e os amarelos e negros inferiores, por serem considerados menos evoluídos.
Olha aí, galera, você tem uma chargezinha, você tem um africano sendo o quê? Sendo dividido. Olha só a forma com que eles enxergam a África. Perfeito, galera? Bom, então vamos lá. O homem branco industrializado tinha o dever de civilizar, levar o progresso ocidental e os bons costumes aos incivilizados e racialmente inferiores. Então você justifica que o africano e o asiático eles são piores. A própria ideia do Tarzan, que é muito bonitinho, mas ele tem uma mensagem racista absurda. Repara que quando você está vendo o Tarzan, é aquela história. O Tarzan é um menino que os pais foram fazer uma pesquisa na África, são atacados por uma onça, né? Reza a lenda que a onça sabou, mata os pais e quando ela irá atacá-lo, o que acontece? Sobra o bebê. Quando a onça vai para atacar o Tarzan, que é uma criança, você tem lá o gorila, né? O que é Shark, que acaba, de certa forma, cuidando do Tarzan. Não é mais ou menos assim? Então quer dizer que se você ficar órfão na África, quem vai te criar vai ser um animal, um macaco. E aí, na verdade, para o Tarzan, a civilização vem através da Jane, uma mulher branca europeia ensinando o Tarzan a viver como o quê? Como um ser civilizado. Então é uma mensagem de cunho muito racista, mas é um discurso muito forte nessa época. Mas o que aconteceu de fato foi a determinação do poder através da superioridade bélica e financeira, da metralhadora, do canhão e da ciência. Não sei se alguém aqui já ouviu falar a famosa diplomacia do canhão. Por exemplo, galera, eu tenho armas e você tem riqueza, a minha arma vai tomar a sua riqueza. Show de bola? Bom, galera, então você tem aqui a ideia do progresso. Vejam, o fardo do homem branco. Você tem nessa charge aí um homem branco carregando nas costas africanos. Então, como se estivesse fazendo um favor. Os países imperialistas, estimulados pela ganância, do lucro e da alta produtividade da segunda revolução industrial, passaram a impor hábitos, comportamentos, valores, a intimidar, a matar, a cobrar impostos, a discriminar e a confiscar terras. Eu falo isso, galera, porque quando eu fiz a faculdade de História, a gente vê pouca coisa de cultura africana. Hoje eu já vejo no ensino médio falando sobre cultura africana, que é uma cultura riquíssima. Mas a gente sempre vê o africano como atrasado. Por quê? A nossa história é uma história de caráter eurocêntrico. Ela é contada pelo vencedor, pelo europeu. Perfeito? É importante ressaltar que as teorias raciais de superioridade e da existência de raças biologicamente distintas é cientificamente incorreta para a atualidade, mas para a época era considerada uma verdade e utilizada para justificar a dominação imperialista na Ásia, África, América e Oceania. Muito mais em cima do que, galera? Ásia e África, tá? A América ela tem muito a ideia da catequese e a Oceania sofre, mas asiáticos e africanos sofrem muito. A ideia da missão civilizatória, do europeu levar a civilização, tá? Então vejam aqui, galera, a ideia, né, do europeu branco ensinando como se o africano, como se o asiático não tivesse cultura alguma. Isso, de certa forma, traz até hoje, galera, consequências absurdas. Perfeito? Bom, galera, então vamos lá. A missão civilizadora, na prática, era uma dominação física do país que impedia a população local de ter acesso a direitos mínimos, já que a lógica era de exploração e aumento de lucros das economias capitalistas industrializadas. Então, tipo, o africano e o asiático não tem que reclamar, eles têm que agradecer, porque o europeu está dando a eles a ideia de civilidade, que é absurdo. Você desconsidera completamente a cultura desses povos. Os povos dominados resistiram ao imperialismo com revoltas anticolonialistas, contra a ocidentalização e a opressão impostas, lutando pelas suas tradições, crenças e autonomia política. Então houveram movimentos. Nós tivemos, por exemplo, galera, a revolta dos Boxers na China, a revolta dos Cipaios na Índia, a famosa Guerra do Ópio na China, nós temos a revolta dos Boers na África do Sul. Só que, galera, quase que é uma regra. Toda vez que o povo dominado, colonizado, resolve se rebelar contra o dominador, o que vai acontecer, galera? A ideia de um certo massacre. Perfeito? Então isso acaba virando algo perigoso, porque a corda arrebenta para o lado do mais fraco. A descolonização foi o fruto da resistência e da contínua pressão dos povos dominados, como a desobediência civil, é o que o Gandhi sempre fez, né? Eu não vou pegar em armas, mas se o inglês me cobrar um imposto, eu não vou pagar. Se ele impor uma lei, eu não vou aceitar.
Houveram movimentos como ações violentas, você tem muito isso que nas colônias francesas, nas colônias belgas, que eles pegaram em arma, muito da guerra civil, contra o colonialismo, a luta armada, a diplomacia, para forçar o fim da dominação colonial. Não sei se alguém já ouviu falar, galera, em 1955, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos em uma cidade da Indonésia, galera, a Conferência de Bandung. Foi quando ali nós tivemos a reunião de, salvo engano, 29 lideranças africanas e asiáticas para tentar ver como seria uma África livre. A ideia de, por exemplo, de não alinhamento, mas isso é um assunto que nós iremos falar mais adiante. Então, se a Conferência de Berlim ela marca a dominação, a Conferência de Bandung é a resposta ao que aconteceu. Show de bola, galera? Então vamos lá. Falamos um pouco desse contexto do imperialismo como forma de justificar a dominação para atender a demanda da segunda revolução industrial. Bom, o que o texto pede aqui? Cite as principais características da segunda revolução industrial. Então, se nós fizermos uma comparação, a segunda revolução é uma revolução que envolve grandes potências. Por exemplo, você tem a disputa aí de grandes empresas, quando a gente fala do surgimento das multinacionais, porque na primeira revolução eram indústrias têxteis, fundo de quintal, agora não. Eu tenho grandes empresas que, de certa forma, utilizam novas formas de energia, porque aqui em cinema, na primeira revolução, eu usava o carvão como fonte de energia, máquina a vapor. Na segunda eu já começo a falar em eletricidade, já começo a falar em petróleo. Eu estou, de certa forma, buscando o quê, galera? Eu estou buscando, na segunda revolução industrial, ampliar meu mercado consumidor, conseguir mais o que? Matéria-prima. Estou buscando isenção fiscal, escoar a população, sem, é claro, galera, falar do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, é uma questão onde eu falo, galera, história e geografia, mais uma vez, andam juntos. Então, o que eu coloquei, galera? Caracterizada por uma industrialização acelerada, como o texto nos diz, através do surgimento das chamadas multinacionais. Então, repara, agora eu estou falando de briga de cachorro grande. A segunda revolução industrial foi marcada pela disputa de grandes potências, amigos, negócios à parte. E o desenvolvimento de novos setores produtivos, porque lá na primeira revolução eu só falava em indústria têxtil. Agora eu começo a falar em metalurgia, siderurgia começa a trabalhar com aço, começa a trabalhar com a indústria petroquímica. Fala-se do surgimento da indústria automobilística, ou seja, o petróleo movimentando a indústria automobilística. E é óbvio, galera, para atender a demanda da diplomacia do canhão, o crescimento da indústria bélica. Além do desenvolvimento de novas fontes de energia. Como eu já falei, eu estou tirando um pouco o carvão, tanto vegetal como mineral, para buscar trabalhar com o quê? Eletricidade e petróleo. Tanto é que, se tiver oportunidade, assista um filme chamado Sangue Negro, que ele vai contar a ideia do surgimento do petróleo no século XIX nos Estados Unidos, descoberta das primeiras jazidas. Beleza? Destaque para o surgimento de novos inventos no transporte e na comunicação, como a locomotiva e o barco a vapor, que de certa forma dão uma dinâmica e que depois começam a ser movidos por outras fontes, o telégrafo, o telefone, entre outros. Então isso é uma inovação. Então a segunda revolução industrial é muito mais dinâmica. Tanto é que ela vai acabar sendo uma das responsáveis por essa disputa econômica pela Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então vamos lá. Galera, então é o seguinte, explique o que os países industrializados passaram a disputar. O que a gente falou? O que essas grandes potências europeias estão disputando? Principalmente na África e na Ásia, eu estou buscando mercado consumidor, eu estou buscando ampliar minha mão de obra, eu estou buscando fontes de matéria-prima. Como eu falei, a Europa às vezes vivia em conflito. Quem lembra da história do Brasil, quando você começa a substituir os escravos por imigrantes, lembra, os italianos e alemães vêm para cá por quê? Ah, porque eu faço a propaganda, venho morar no Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Ô galera, o cara vem para cá porque a Europa está em crise. Então eu estou disputando áreas para escoar a população, a Europa estava muito cheia. Então tudo isso, de certa forma, acaba gerando uma competição muito pesada. Então se a gente for parar para pensar, olha lá galera, na busca de conquistar mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra qualificada e às vezes barata, isenção fiscal, espaço para escoamento populacional, os países industrializados passaram a disputar as regiões da África e da Ásia. Alguém pode se perguntar, mas e a América?
Nessa época, galera, a América está se livrando do domínio europeu e alguém virou e falou assim, Europa, não tem mais a América para o europeu. A partir do século XIX, a América é para os americanos. Lembra da doutrina Monroe? Então, galera, os europeus estão brigando na África e na Ásia para que eles pudessem, nessas regiões, investir o seu capital dentro do que a gente acabou de colocar. Perfeito? Então segue o barco, galera. Vamos lá. Bom, qual a relação entre a segunda revolução industrial e o imperialismo? Ô, galera, total. Porque o imperialismo, é o que eu falei, a justificativa do europeu, muita gente chama o imperialismo de neocolonialismo. Eu sou um pouco mais velho e vou lembrar que na época o Titãs chamava, né, quando a gente fala uma música conhecida como Homem Primata, um outro nome dado ao imperialismo é capitalismo selvagem. Então, por exemplo, o imperialismo, o neocolonialismo ou capitalismo selvagem é uma fase onde as pessoas vendem a mãe para ganhar dinheiro. Então, sob a justificativa de que eu sou superior, sob a justificativa de que o homem branco ele é superior sobre o negro, sobre o amarelo, você realmente explora regiões que vão dar à segunda revolução industrial o que ela mais deseja. Então, o que eu faço para justificar a dominação sobre a África e a Ásia? A questão militar, a diplomacia do canhão e a questão racial. A missão civilizatória, o fardo do homem branco, a ideia do darwinismo social. Os caras usam, depois procurem na biologia, o que diria Charles Darwin. Sobre a questão de que, por exemplo, a evolução das espécies, galera, isso é muito bom para a girafa, que tem um pescoço maior, como é a melhor plantinha. Agora, falar para o ser humano. Então você usa os absurdos raciais para justificar a dominação dessas regiões que vão atender à necessidade da Revolução Industrial. Então olha só, galera, o que eu coloquei para vocês aqui? Uma sugestão. Como vimos no texto e nas questões anteriores, o imperialismo, também conhecido como neocolonialismo, foi um método utilizado pelos europeus para dominar as regiões da África e da Ásia, aonde eu vou encontrar o que eu tanto busco, lembra? Matéria-prima, mão de obra. Através de qual justificativa, galera? A ideia da diplomacia do canhão, que é a questão da arma toma riqueza. Tem uma frase de um bispo, se eu não me engano, da Nigéria, que ele fala, quando os europeus chegaram aqui, nós tínhamos a terra e eles a Bíblia. Eles se foram, deixaram a Bíblia e levaram a nossa terra. Então havia também um cunho religioso para você dominar esses povos que são inferiores. Então você usa a questão racial da missão civilizatória ou darwinismo social para conseguirem matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, o que de certa forma foi determinante para a segunda revolução industrial. Então, às vezes, quando você condena o nazismo, o fascismo, principalmente o nazismo, quando Hitler falava de uma raça pura, de uma raça ariana, lembra, galera, que essa imbecilidade ela vem lá do século XIX. Inclusive o Brasil entra nessa, né? Quando a gente proclama a república, de você embranquecer a população, porque o negro significava atraso, que é absurdo, mas que tem sequelas até hoje. Ok, galera? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Se vocês puderem, realmente vai lá, galera, dá um like, continua com a gente, porque isso nos ajuda demais, ok? Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima, porque logo, logo a gente está junto, continuando a nossa missão. Grande abraço, até!